Olá, meu nome é Roberto Guena de Oliveira, sou professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. E conjuntamente com o professor Marco Antônio de Sandoval Vasconcelos e o professor Fábio Barbieri, também da Universidade de São Paulo, sou coautor do Manual de Economia, que encontra-se agora na 3ª edição, pela editora Atlas. Eu gostaria de falar um pouquinho desse livro com vocês. Bom, esse livro ele foi concebido inicialmente a partir de um projeto que nós tínhamos de preparar alunos para prestar o concurso de pós-graduação em Economia, conhecido como concurso da ANPEC. Nós tínhamos um material básico que foi transformado em um manual de microeconomia. Esse manual contém todo o conteúdo de um curso regular de graduação em microeconomia. Talvez o diferencial desse manual em relação a outros manuais de microeconomia no mercado sejam os seguintes: na verdade não é só um diferencial, são diversos diferenciais, né? O primeiro deles, né, pelo menos em relação aos principais manuais de microeconomia que se encontram no mercado, é que ele é um manual de autores nacionais, né? Isso faz com que nossos exemplos sejam mais contextualizados ao caso brasileiro. Nós usamos as unidades de medida usuais, no caso brasileiro, as unidades monetárias usuais e, eventualmente, algum exemplo concreto também são privilegiados. No caso de exemplos concretos, nós privilegiamos, né, os exemplos que ocorreram no Brasil, né? O segundo diferencial desse livro é que ele foi concebido não apenas como um manual de graduação, mas como um manual que cubra os conteúdos dos concursos, da maioria dos concursos públicos que usem, né, que demandem o conhecimento de microeconomia no Brasil. Isso faz com que esse livro também seja interessante como material de apoio para a preparação para diversos concursos públicos, entre eles o próprio concurso da ANPEC, do qual já falei. O terceiro diferencial desse livro, né, e talvez uma decorrência disso também, é que esse livro ele usa bastante, né, o recurso de exercícios. Todos os capítulos têm uma lista de exercícios propostos e de exercícios resolvidos, né, e a resolução é explicada passo a passo. Nós consideramos isso importante porque o aprendizado da microeconomia demanda prática, e essa prática ela é conseguida através da realização desses exercícios. Os exercícios resolvidos, eles servem de modelo para a resolução de outros exercícios, o que a nossa experiência tem mostrado que é bastante efetivo. Outro diferencial desse livro é que, uma vez que ele foi elaborado visando, né, também, né, o conteúdo desses concursos, ele, em alguns assuntos ele se aprofunda um pouco mais, sem colocar dificuldades maiores, para detalhar um pouquinho mais o conteúdo de microeconomia. Isso acontece, por exemplo, no capítulo sobre teoria dos jogos, onde um conceito conhecido como equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, na leitura do livro vocês vão ver que não é nada tão complicado assim, ele é colocado explicitamente no texto, visto que isso vem sendo solicitado em concursos públicos. Por exemplo, no capítulo sobre teoria dos jogos, nós introduzimos explicitamente um conceito conhecido como equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Embora o nome seja grande e assustador, é um conceito simples e que ele vem sendo solicitado, demandado em alguns concursos públicos. Então, nós deixamos ele bem definido no livro, né? Enfim, o livro ele tem uma estrutura que segue, né, a lógica da microeconomia, que, de certa maneira, é o instrumental básico de argumentação dos economistas, né, para a maioria dos campos da economia, né? Talvez com exceção de algumas áreas da macroeconomia que não conseguem dar os chamados microfundamentos para a teoria macro em todos os seus aspectos, né? Nós começamos descrevendo as teorias dos agentes econômicos, né, que são basicamente dois: o consumidor e a firma, né? O consumidor é a unidade de consumo, a firma é a unidade de produção, né? Nós descrevemos como esses agentes econômicos se comportariam, né, diante de um determinado ambiente econômico. Então, quais seriam as escolhas desses agentes, por exemplo, do consumidor, quanto que o consumidor vai demandar consumir de cada um dos bens de uma economia, e da firma, quanto que a empresa vai ofertar, produzir em cada um desses bens da economia, né? Isso leva uma boa extensão do livro, porque há diversos detalhes a serem tratados nesses assuntos.
Novamente, por exemplo, né, a teoria do consumidor, nós começamos falando do comportamento do consumidor em um mundo em que não há incertezas, em que todas as informações são 100% seguras. Evidentemente, isso daqui não é uma hipótese 100% realista. Os consumidores, usualmente, né, as suas decisões, elas envolvem algum tipo de risco, né? Por exemplo, se alguém decide, o caso mais simples possível, reservar um quarto de hotel no litoral em um final de semana, ele pode ter um excelente final de semana se fizer um tempo muito bom, ou pode ter um final de semana muito frustrante se chover o tempo todo. Como esse é um evento que envolve algum nível de risco, não é perfeitamente previsível, a gente tem modelos para lidar, para explicar como as pessoas se comportam diante desse risco. Nós apresentamos esses modelos. Bom, feita a teoria do consumidor e da firma, que são dos agentes individuais, nós começamos a explicar como esses agentes interagem nos mercados. Isso é feito a partir da teoria dos mercados. Novamente, existem diversos modelos de mercado, ou seja, diversas explicações de funcionamento de mercado que se adequam mais a um caso ou outro, conforme, né, o caso concreto especificamente estudado. Então, nós temos, por exemplo, os modelos em concorrência perfeita, que são modelos relativamente simples de serem trabalhados, nós começamos trabalhando com eles. Nós temos modelos de mercados monopolizados, no qual só há um vendedor, né? São modelos um pouquinho mais difíceis, nós passamos para eles. E, finalmente, nós temos modelos muito interessantes, que são chamados modelos de oligopólio, que são modelos que tentam explicar mercados nos quais eu tenho um número pequeno de vendedores. Esses vendedores têm poder de mercado, mas não são sozinhos nesse mercado. Nos modelos de oligopólio, aparece uma coisa que nós podemos chamar de comportamento estratégico. A decisão de cada um dos agentes, ela não só é influenciada, mas influencia os outros agentes. E os agentes devem levar isso em consideração na hora de escolherem suas estratégias, né? Quanto produzir, que preço cobrar pelo meu produto e assim por diante. Isso nos enseja, né, exatamente aquele capítulo do qual eu já havia falado, sobre teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos é a teoria que tenta explicar o comportamento dos agentes em ambientes estratégicos. Nós temos um capítulo exclusivamente para isso. Feita essa análise de mercados de uma maneira geral, nós passamos, né, numa terceira parte do livro. A gente pode pensar a primeira parte, teoria do consumidor e da firma, a segunda parte, teoria dos mercados. Uma terceira parte seria a análise de equilíbrio geral e de bem-estar social. Essa análise ela tenta entender agora a economia como um sistema integrado de mercados. Nós não vamos mais tentar entender o funcionamento de um mercado isoladamente, mas do conjunto de um sistema de mercados que compõe uma economia. Nós vemos no livro que essa análise nos leva a algumas conclusões que são interessantes para julgar sistemas econômicos. E nós discutimos um pouquinho sobre como julgar esses sistemas no tópico que seria de bem-estar social. Bom, depois nós vamos para uma quarta parte do livro, que é uma parte bem interessante, na minha opinião, que versa sobre falhas de mercados, né? As falhas de mercados, elas ocorrem, né, quando os mercados geram um resultado que envolve algum tipo de ineficiência. Com isso eu quero dizer, grosso modo, que a economia não está gerando o benefício que poderia ser gerado potencialmente, né? E nessa discussão nós abrimos o espaço para discutir o campo da intervenção e da regulação dos sistemas econômicos, né? Nas fases de mercado nós tratamos de assuntos como bem-estar, externalidades, bens públicos e assimetria de informação, né? Grosso modo, esse é o conteúdo geral do livro. É claro, se vocês forem ver os capítulos, eles estão mais detalhados, mesmo vendo o sumário do livro, tem um detalhamento maior de conteúdo, mas o que eu queria passar para vocês aqui era efetivamente uma noção da estrutura desse livro e do propósito desse livro. Talvez valha a pena reenfatizar. Ele é um manual que cobre todos os temas dos cursos de graduação e ele é útil e servirá de apoio para o estudo em diversas áreas, diversos concursos públicos que demandem conhecimento na área de microeconomia. Os exercícios são um ótimo material, na minha opinião, de apoio didático, né? Os alunos aprendem mais fazendo os exercícios. Era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço muito a atenção e até a próxima.